Olá, como você vai? Tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao segundo capítulo de estudo, que tem como tema a mensagem de Hebreus. Ao abrirmos o livro de Hebreus, nos deparamos com um centro, um personagem central, e esse personagem central é Jesus Cristo, atuando como sumo sacerdote e como o próprio sacrifício, aquele que intercede. E o objetivo de Paulo, ao fazer essa carta, era justamente dar força, estimular, fortalecer o público daquela época. Acompanhe comigo o verso introdutório do nosso estudo. Ele está lá em Hebreus, capítulo 8, verso 1, e diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Olha só que interessante. Nós temos aqui um personagem, Jesus Cristo, com autoridade. Quem senta junto ao trono detém autoridade, detém poder. E o objetivo de Paulo, para que você consiga entender as demais etapas desse estudo, era justamente o de dar esperança. Momentos difíceis, aquele povo, no início das primeiras gerações cristãs, eles estavam passando por dificuldades, muitas adversidades, mas o objetivo de Paulo era justamente deixar claro que vocês têm um intercessor, vocês têm alguém interessado por vocês, e este alguém é nada mais, nada menos do que o Salvador, Jesus Cristo. O próximo tema do nosso estudo diz assim: Jesus é o nosso Rei. E o interessante é que no desenrolar do livro de Hebreus é levado muito a sério essa questão de rei. Quando nós nos lembramos de rei, obviamente nos vem à mente comando, governança, autoridade. E para que alguém seja empossado é necessário um cerimonial. E olha só que interessante, o próprio livro de Hebreus, lá no capítulo inicial, no capítulo 1, nós já começamos a ver nuances deste cerimonial. Acompanhe comigo Hebreus, capítulo 1, verso 6. Diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, os anjos, as hostes celestiais, adorando Jesus Cristo, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder e a sua glória, a sua majestade. Olha só, na continuidade dos versos, o que nós encontramos. Verso 8 de Hebreus, capítulo 1. Mas acerca do Filho, olha só o que diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Reino eterno, reino de equidade, reino de justiça. Verso 12, preste atenção no verso 12. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Qual é o governante que não gostaria de reinar continuamente? Alguns, dentro da história da humanidade, tentaram e conseguiram manter o seu governo por algumas décadas. Mas quando nós falamos das atribuições celestiais, da divindade, quando nós falamos de Jesus Cristo, o seu reino é eterno e não tem um ciclo no qual termina, como nós vemos os governos tradicionais. Um reino eterno, um governante eterno. Você já parou para avaliar o que isso significa dentro do contexto do universo?
E esse governo, essa autoridade de Jesus como governante do universo, que impacto isso tem para você? O que isso significa para você? Avalie com carinho. O próximo tópico aborda o seguinte: Jesus é o nosso mediador. E olha só que legal. Se viajarmos agora para os textos do Antigo Testamento, lá nós temos a anunciação de um mediador, de um intercessor, de um defensor, de alguém que iria à frente do seu povo, que defenderia o seu povo. E o próprio Salmos 132, se nós observarmos o verso 11, acompanhe comigo, nós teríamos outras passagens, mas eu gostaria de ler essa com você. Salmo 132, verso 11 diz assim: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. E é claro, se nós lermos Mateus capítulo 1, nós temos toda a genealogia de Jesus e sabemos que ele é este rebento, que ele é aquele que nasce com hereditariedade lá da linhagem de Davi. Então, esse Jesus que foi anunciado no Antigo Testamento, e veja bem, o Antigo Testamento não se cansa de anunciar um intercessor, um salvador, aquele que seria moído pelas nossas transgressões, aquele que assumiria o nosso lugar. E quando nós falamos em mediador, Jesus é o mediador suficiente, completo. Talvez você, em algumas etapas de sua vida, precisou de alguém para fazer o papel de mediador em alguma situação. Se essa pessoa foi útil para você, desempenhou muito bem o papel, que bom, que maravilha. Mas fique sabendo que Jesus, como nosso mediador, ele desempenha o papel de forma magnífica, completa e eficaz, não apenas com a visão somente neste mundo, mas com uma visão de eternidade. Irmãos, dá para dizer que Jesus é o meu campeão, é o seu campeão, é o nosso campeão, portanto? Quando eu leio lá a epístola de 1 Samuel, no capítulo 8 e nos versículos 19 e 20, e comparo com Hebreus 2, de 14 a 16, e você deve anotar esses versículos para fazer um estudo mais aprofundado depois, o que os israelitas procuravam em um rei e como esses anseios foram satisfeitos por Jesus. Você há de me perguntar, mas Jesus concordou? Concordou. Então, como é que foram satisfeitos? O que Jesus respondeu para os israelitas através de Samuel? Eles procuravam um rei que fosse à frente nas batalhas e que vos governassem também, né? Rejeitando assim a Jesus, que eu digo que é o meu rei e que é o teu rei também, porquanto o nosso rei. Agora, Jesus concordou, né? Disse para Samuel, vai lá e pode constituir um rei para eles. Agora, veja bem os direitos que esse rei terá. Então foi feito ali uma advertência por Jesus. Jesus fez aquela advertência: eu permito que você tenha um outro rei e esqueça de mim. Mas este rei tomará vossos filhos e vossas filhas para o trabalho de interesse particular dele. Tomará também o melhor da sua lavoura
e colocará em seus silos. Tomará também o melhor da sua vinha, tudo de maneira e interesse particular. Então veja bem que Jesus concordou, mas fez essa advertência, né? Porque até onde isso serve para nós? Porque às vezes nós elegemos um rei para nós, esquecemos de Jesus, né? A gente elege um carro, a gente elege uma casa, a gente elege um vestido, e muitas vezes nessas escolhas nós esquecemos de Deus, elegemos coisas transitórias, né, em detrimento daquilo que é eterno, Deus e suas promessas para nós. Mas enfim, os israelitas queriam um rei para ser juiz e líder na batalha, né? Porque esqueceram de que Deus era o seu rei. Como nosso rei, Jesus nos lidera na batalha contra o inimigo. Podemos ficar tranquilo quanto a isso. Você às vezes está passando por alguma dificuldade, você está numa determinada batalha, você pode ter certeza que Deus está ali com você, né? Deus está ali com você, e só acontece aquilo que está, tudo que acontece ali, aliás, está no controle de Deus, né? Cristo enfrenta qualquer batalha e derrota o inimigo, como derrotou Satanás, né? Mas quando eu vou lá no livro de Isaías, no capítulo 42, verso 13, e também no capítulo 59, versículos de 15 a 20, pergunta ali, como Yahvé, que é Deus, você pode se perguntar o que é Yahvé? Yahvé era um nome também de Deus, e como Yahvé era descrito nessas passagens que eu lhe dei agora, Isaías 42, versículo 13, e também Isaías 59, de 15 a 20. Você vê ali que Yahvé, Deus, é descrito como um guerreiro que luta para fazer justiça aos seus filhos. Então pode crer, meu irmão, Deus está sempre ao seu lado, batalhando com você para fazer justiça aos seus filhos, né? Consequentemente, você, né? Fazer justiça por você, né? Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 16, que eu já mencionei no início dessa nossa lição, dessa nossa fala, eu falei lá comparando com 1 Samuel 8, 19 a 20. Irmãos, Jesus é nosso sumo sacerdote. No livro de Hebreus, nos capítulos 5, 6 e 7, apresenta ali uma segunda função de Jesus, dizendo que ele agora é o nosso sumo sacerdote. Isso vem cumprindo uma profecia de Deus, que Deus havia feito ao prometido rei Davi, de que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você há de perguntar, mas ordem de Melquisedeque, quem era ou quem foi Melquisedeque? É um nome até difícil de pronunciar. Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo e ele tinha inclusive poderes para abençoar, como abençoou Abrão, né? Naquela época ainda Abrão, quando ele vinha da guerra, vinha da matança, ele como é
que se diz, acabei de falar agora, abençoou, desculpe, ele abençoou Abrão, né? Abrão vinha daquela matança, que Abrão era valente, né? E ele recebia sempre a bênção de Melquisedeque. E Melquisedeque é um tipo de Cristo. Você pode buscar isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 1. Você vai ver que era um tipo de Cristo. E também está no livro do Salmo, no capítulo 110, versículo 4. Agora, quando eu vou em Levítico capítulo 1, nos versículos 1 a 9, também do versículo 10, de 8 a 11, no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 7, e ainda no livro de Números, capítulo 6, do 22 ao 26, e Hebreus de 5, capítulo 5, de 1 a 4, quais eram as funções do sacerdote? Veja bem, eu repito aqui, anote esses versículos, pesquise para você ter uma intimidade maior com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então você vai ver que a função do sacerdote ali era oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então o pecador vinha lá com seu animalzinho, né, para entregar para o holocausto por conta dos seus pecados, né? Então, quem fazia essa mediação era o sacerdote, era uma função que era dele, né? Por conta do pecado daquele pecador, né? Mas ele fazia por todos, por quanto pecados do povo, né? E representava também o povo perante Deus, é lógico. E ele ensinava a lei também ao povo, porque nós já estudamos sobre isso, né? Sem lei não há pecado. O pecado só existe porque existe a lei, dá para você entender isso? Porque o pecado vai até encontrar a lei, né? Quando ele encontra a lei, ele diz, pô, aqui é pecado porque está escrito na lei. Mas nós já estudamos sobre isso, você deve ter acompanhado e sabe bem como funciona e para que serve a lei, né? Então, o sacerdote então ensinava a lei ao povo, porque o povo estava pecando, então mais uma vez ele ensinava a lei, né? Então, era tipo uma repreensão, podemos dizer, não é isso? E também ele tinha poderes para abençoar em nome do Senhor, né? Isso acontecia a qualquer sistema de sacerdócio, fosse judeu, grego, romano ou outro qualquer. A responsabilidade do sacerdote era essa, era receber o animal em holocausto, né? E apresentar ali, né? Apresentar em sacrifício, né? Oferecer aquele sacrifício pelos pecados do povo. Meu irmão, mais uma vez eu reforço aqui o meu pedido, você busque e se rebusque, né? Nesses livros que eu falei, nesses capítulos, nesses versículos, para que você tenha uma maior intimidade com a palavra de Deus, um maior entendimento da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ensinar, porque nós também nada sabemos. Jesus é mediador de uma aliança superior. Quer dizer que as alianças que existiram antes de Jesus assumir esse papel, será que elas deixam de existir? Será que elas vão por água abaixo? O que as Escrituras nos dizem é que ela é superior, ou seja, que ela é mais completa. Imagina você comparando um celular atual com um celular que foi lançado há 15 anos atrás. Com certeza você vai encontrar muitas diferenças, você vai considerar o celular de hoje muito mais completo. Mesmo que a comparação seja um pouco estranha, talvez,
Mas é justamente isso. Jesus ele é muito mais completo. As suas características, elas se estendem para o futuro e para o passado e atingem o nosso presente. Por quê? Porque o efeito da cruz, o sacrifício da cruz, foi para atingir o passado, o presente e o futuro. Jesus atua em todas as dimensões, em todos os tempos, em todas as perspectivas, em todos os povos, pois o seu sacrifício foi um sacrifício universal, um sacrifício que nos constrange. Por isso que ele é completo. Por isso que ele é o mediador de uma aliança superior. Mediador de uma aliança superior. Dá uma olhadinha comigo o que está lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Hebreus 8, verso 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que forte isso! Forte, mas necessário. É necessário que nós venhamos a nos lembrar dessas características. Deus está disposto a escrever a sua lei em nossos corações. Por que é utilizada a palavra coração? Porque coração envolve sentimento. Quando nós não agimos de forma automática, quando nós agimos por emoção, por sentimento, com certeza são atitudes mais valiosas, mais nobres, mais sinceras. E isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a reconhecer essa aliança. Uma aliança superior porque tem um personagem superior, porque tem uma promessa superior, porque é uma aliança completa e eficiente. Acredite nisso, pois essa aliança te conduz aos portais eternos. Que maravilha, não é mesmo? Meus queridos irmãos, um feliz sábado. Vamos encerrar a lição? Olha, já estamos na lição 2 do ano de 2022. E a lição teve como título A Mensagem de Hebreus. Como verso para nós memorizarmos, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Nós temos um sumo sacerdote e durante toda essa semana nós vamos reconhecê-lo, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que Jesus ainda, lá no céu, intercede por nós. Somente o sacrifício de Cristo tem significado eterno, intercedendo pelos cristãos. Continua ainda a servir como ministro no verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo do céu. Então, nós temos esse mediador que cuida, que está ao nosso lado. Jesus, que é nosso rei, nós vamos estudar nessa lição. Ela teve 2 tópicos importantes, essa lição. Ela falou sobre Cristo, nosso rei, e falou sobre Cristo, nosso mediador. Então, nós vamos tentar encerrar a lição falando desses 2 tópicos. Deus falou através dos profetas, através de diversas maneiras, usou formas diferentes para falar. Falou com Moisés através da sarça ardente, com Balaão por meio da jumenta, ao menino Samuel chamou pelo seu nome, a Elias em voz mansa e suave, a Isaías por meio de uma visão no templo, a Oséias por meio de sua circunstâncias familiar, mas todos esses tiveram modos de comunicação, mas tem algo de comum entre todos eles. Foram diferentes a maneira de Deus falar com eles, mas eles têm algo em comum.
são incompletos, né? Porque eles são humanos, porque eles são pecadores. Então, nós estamos aqui para ouvir, para saber que Deus, que Cristo é o único perfeito, que Cristo foi a fala perfeita de Deus para nós. É a fala perfeita de Deus para nós. Cristo é constituído herdeiro de todas as obras. Cristo foi o agente da criação do Pai, pelo qual também fez o universo. Cristo é resplendor da glória, porque quem vê a mim, vê ao Pai. Está lá em João 14:9. Não há melhor revelador de Deus do que Jesus Cristo. Se quisermos saber quem é Deus, devemos conhecer a Jesus. Cristo sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Cristo não apenas falou e as coisas vieram a existir, mas ele sustenta as coisas em existência por sua palavra poderosa. Cristo fez a purificação dos nossos pecados. O alto sacrifício de Cristo purifica nossa consciência de obras mortas que servimos ao Deus vivo. Cristo, depois de realizar sua obra expiatória, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Está lá em Mateus 26:64. Cristo se tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Cristo é nosso Rei. Por todas essas coisas, Cristo é nosso Rei. Mas, além de tudo, também Ele é nosso mediador. É alguém que se interpõe entre duas partes para que cheguem a um acordo ou estabeleçam um relacionamento. Jesus também é mediador da superior aliança, ou mediador da nova aliança. Porque o sangue de touros e de bodes não podia tirar os pecados de nós humanos. Porque a primeira aliança era fraca e ineficaz. Porque todos eles... Por que a primeira aliança era assim? Porque os sacerdotes eram mortais e, portanto, finitos. Assim, a primeira aliança era falha e se tornou obsoleta com a chegada do sacrifício superior de Cristo e de seu sacerdócio. Ele veio para remover o pecado por meio de seu próprio sacrifício. Cristo é o mediador dessa aliança superior, da nova e melhor. Cristo é nosso mediador. Cristo é nosso Rei e nosso mediador. Essa é a mensagem de Hebreus. E temos um Deus que é Rei dos Reis e que Ele intercede por nós ainda lá no tabernáculo do céu. Que nós tenhamos isso em mente e que possamos conhecer mais esse Deus tão maravilhoso. Cristo Jesus, nosso Rei, Salvador e Mediador. Um feliz sábado para vocês, fiquem com Deus, na certeza que Ele nos cuida, nos guarda e ao nosso lado está. Boa semana a todos. Nos dás, ó Pai, a oportunidade de mais um dia, de mais um ano, de continuarmos ampliando nosso conhecimento da Tua Palavra e do Teu amor. Fica sempre conosco, por favor. Em nome de Jesus. Amém.